Carolina Maria de Jesus é uma das escritoras brasileiras mais conhecidas no mundo. Teve seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960, no qual ela relata a sua realidade em forma de diário. A autora, nascida em Sacramento, Minas Gerais, viveu boa parte da sua vida na antiga favela do Canindé, em São Paulo, sustentando a si e seus 3 filhos como catadora de papel, antes de se tornar escritora. Seu diário foi traduzido para 14 idiomas, distribuído em cerca de 40 países, e a primeira edição brasileira teve 10.000 cópias de livros vendidos em 3 dias. Carolina publicou 4 livros em vida e escreveu contos, romances, poesias, diários e também compôs sambas. Alguns livros póstumos foram publicados, mas grande parte de seus manuscritos está ainda inédito. Em 2007, a Cios Crespos estreou o espetáculo Ensaio sobre Carolina, inspirado no best-seller Quarto de Despejo. A montagem teve direção de José Fernando Peixoto de Azevedo e elaborava um discurso canto-narrativa a partir da escrita de Carolina e das experiências das atrizes e atores da CIA. Meu sonho era andar bem limpinha, vestir roupa de alto preço, residir numa casa residível. Mas isso não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que eu exerço. Já me habituei a andar suja. Suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Eu nunca feri ninguém. Tenho muito senso. Não quero ter processos. O meu registro geral é 845936. E o meu nome é Carolina Maria de Jesus. (7 de janeiro de 1958). Hoje eu estou feliz. Eu fiz arroz, feijão e fritei ovos. Ô, Glória! Ao ler o que eu escrevo, vão pensar que no Brasil nós não temos o que comer. Nós temos o que comer. É o caso do bacalhau, que fica anos e anos à procura de compradores. Aí você vai na feira com os meninos e eles: ô mãe, compra bacalhau. A 183 cruzeiros o quilo. Eu realmente espero um dia poder comprar bacalhau para os meus meninos. Mãe, que gosto que tem o bacalhau? Esse gostinho salgadinho, meus filhos, é o gostinho do bacalhau. Nossa.
Hoje não temos nada pra comer. Hoje não temos nada pra comer. Queria convidar meus filhos para suicidarmos. Queria convidar meus filhos para suicidarmos. Desisti, olhei meus filhos, fiquei com dó. Eles estão cheios de vida, eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa, pensando. Fiquei nervosa, pensando. Será que Deus esqueceu-me? Será que Deus esqueceu-me? Será que Ele tá de mal comigo? Será que Ele tá de mal comigo? Que porra, Deus! Que porra, Deus! Que porra, Deus! Deus! Fui na dona Joana. Ela me deu pães. Passei na fábrica para ver se havia tomates. Havia muitas lenhas. Eu ia pegar uns pedaços de lenha quando um preto disse para eu não mexer nas lenhas, que ele ia me bater. Eu disse pra bater que eu não tenho medo! O preto estava colocando as lenhas dentro do caminhão. Me olhou com desprezo e disse: maloqueira! Por eu ser da maloca que você não deve mexer comigo. Eu tô habituada a tudo. A brigar, matar e beber. Eu passo 15 dias em casa e 15 dias na prisão. Eu já fui sentenciada em Santos. O preto fez menção de me agredir. Eu lhe disse: eu sou da favela do Canindé. Sei cortar gilete na valha. Estou aprendendo a manejar peixeira. Um nordestino está me dando aulas. Se quiser me bater, pode vir! Pode vir! Onde é que tá minha navalha? Onde é que tá minha navalha? Oxe, o senhor fica só com uma orelha. Onde é que tá minha navalha? Onde é que tá minha... Quando eu bebo umas pingas, eu fico meio louca. Quando eu bebo umas pingas, eu fico meio louca. Na favela é assim. Tudo que aparece por lá, nós batemos e roubamos. O dinheiro e tudo que tiver no bolso. É só dizer que é da favela e pronto. Nos deixam em paz. Percebi que nós da favela somos temidos. Eu desafiei o preto, porque eu sabia que ele não ia vir. Eu não gosto de brigar. Quando a gente tem fome, a gordura fritando na panela é um espetáculo deslumbrante. Quando a gente tem fome, a gordura fritando na panela é um espetáculo deslumbrante. Eu não sou indolente. Há tempos, eu, Carolina Maria de Jesus, decidi fazer o meu diário. Mas achei que não devia e era perda de tempo. Eu,
Carolina Maria de Jesus fez uma reforma em mim. Eu quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Hoje é o dia 13 de maio de 1958, dia em que comemoramos a libertação dos escravos. Os brancos hoje são mais cultos, não nos trata com desprezo. Que Deus abençoe os brancos para que os pretos sejam felizes. Eu recebi intimação para comparecer na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite os pés doíam tanto que eu mal podia andar. Eu estava procurando meu filho, ô José Carlos! O José Carlos é meu filho. Ele tem 12 anos e a intimação era para ele. Eu, que sou uma mulher exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. A favela é uma cidade desconhecida e o prefeito daqui é o diabo, por isso nem se atreva a me dizer do que é feito o samba. Nem se atreva a me dizer. Nem se atreva a me dizer do que é feito o samba. Nem se atreva a me dizer. No dia 15 de junho de 1958, eu passei numa banca de jornais e li que uma mulher e 3 filhos havia suicidado por encontrar dificuldades em viver. Essa mulher que suicidou não tinha alma de favelada, não. Que quando passa fome, recorre ao lixo, cata verduras nas feiras, pedem esmolas e assim vão vivendo. Pobre mulher. Quem sabe há quanto tempo ela vem pensando em eliminar-se? Porque as mães têm muito dó dos filhos. E vamos combinar, né, gente? É uma vergonha para uma nação uma pessoa matar-se porque passa fome. Ai, uma pessoa matar-se porque passa... A pior coisa para uma mãe é ouvir essa sinfonia. Compra Danoninho, mãe, 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 compra Danoninho, mãe. Será que essa mulher procurou o serviço social? Será que essa mulher foi lá no Palácio do Planalto falar com os manda-chuva? Eu passei o dia irritada com essa notícia. Irresponsabilidade política! Irresponsabilidade política! Irresponsabilidade política! Quando eu tenho fome, eu tenho vontade de matar o Jânio, esmagar o Ademar e queimar o Juscelino. O que o Juscelino tem de apreciável é a voz. A sua voz parece de um sabiá, é doce aos ouvidos. Cuidado, sabiá, porque os gatos gostam de olhar as aves nas gaiolas. E os favelados são os gatos. Tem fome. Eu também, quando não tenho nada a dar pros meus filhos, eu fico quase... Compra Danoninho, mãe, 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 compra Danoninho.
Antigamente, a macarronada era o prato mais caro. Hoje é o arroz e feijão, que suplantou a macarronada. São os novos ricos. Passou pro lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, que antes eram os amigos dos pobres, dos favelados e dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos abandonou. Quem ainda não nos abandonou foi o fubá. Mas as crianças não gostam de fubá. Eu estava xingando o senhor Manuel quando ele chegou. Deu-me boa noite. Eu disse, boa noite. Eu estava dizendo aos filhos que eu queria ser preta. Mas você não é preta? Sou. Mas é que eu queria ser uma dessas pretas barraqueiras, para que quando você chegasse, eu lhe jogasse um balde de água na cara. Quando ele passa uns tempos sem vir aqui, eu penso, quando ele chegar, eu vou atirar um balde de água na cara dele. Mas quando ele chega, eu fico sem ação. Eu paro e penso, esse homem não serve pra mim. Ele parece um ator que vai entrar em cena. Eu gosto de homem. Homem que prega uma coisa, que conserta coisas. Mas quando eu tô na cama com ele, quando eu tô deitada com ele, eu acho que ele me serve. Eu não estou gostando do meu estado espiritual. Eu não gosto da minha mente inquieta. O cigano está me perturbando, mas eu hei de conter essa simpatia. Eu percebi que ele fica feliz quando me vê. E eu também fico. Eu sempre achei que eu fosse só um pé de sapatos. E só agora eu achei outro pé. Todas as manhãs, quando eu vou lavar roupas no rio, os filhos dele me acompanham. Agradando os filhos, eu hei de agradar o pai. O nome do cigano é Raimundo Soares. Nasceu na capital da Bahia, mas não usa peixeira. Suas sobrancelhas unem-se e ele parece Castro Alves. Eu acho que esse cigano quer hospedar-se em meu coração. Mas eu não sei se quero. Hoje é aniversário da minha filha Vera Eunice. Ela queria um par de sapatos, mas é que o custo de vida anda tão alto. O custo de vida anda tão alto. O custo de vida. É que o custo de vida nos impossibilita a realização dos nossos desejos.
Atualmente somos escravos do custo de vida. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu fui no lixo, achei um par de sapatos, lavei e remendei pá, 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 pá. Lavei e remendei pá, 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 pá. Dei pra ela calçar. Ela ficou feliz, 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 ela ficou feliz. Eu estou com medo, porque o frio tá congelando. Mas o que hei de fazer? O que é que hei de fazer? Mas o que hei de fazer? O que é que... Liguei o rádio para ouvir o drama. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou morar? Fiz almoço, almocei, tirei uma sonequinha e perdi o final da peça. Mas eu já conheço o drama! Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou morar? E ouvia, e ouvia, e ouvia. Nossa! Eu nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. (11 de janeiro de 1959). Levantei e fui carregar água. Depois fui fazer compras, troquei os filhos e eles foram para a escola. Eu não queria sair porque eu estava cansada, mas eu tinha que sair porque eu estava com pouco dinheiro. Enquanto eu andava pela rua, as pessoas abordavam-me porque tinham me visto sair no cruzeiro. Fui na banca de jornais e comprei a revista. Mostrei pro sapateiro. Ele sorriu. Aí eu comprei outra revista e mostrei pro farmacêutico. Ele comprou a revista. Aí eu fui na banca de jornais e comprei outra revista. E mostrei pro José, do Bar dos Esportes. Ele disse: "Deixa aí que depois vamos ler." Voltei para casa, dei janta aos filhos e sentei na cama para escrever. Bateram na porta. Eu mandei o João abrir e disse: "Entra, negra!" "Não é uma negra, mamãe. É uma moça branca e tá com um cruzeiro na mão." Ela entrou. Era uma moça loura, muito bonita. Disse-me que tinha me visto sair no cruzeiro e que queria me levar no diário para conseguir auxílio para mim. Fomos para a redação. Eu fiquei emocionada. Eu fui recebida pelo doutor Antônio no 3º andar. O nome da sala é Doutor Assis Chateaubriand. O doutor Antônio foi buscar uma refeição para mim. Era bife, batata, salada. Eu comendo que eu sonhei. Eu tô na sala bonita. Na sala de visita.
A realidade é muito mais bonita do que no sonho. Depois, fomos para a redação e fotografaram-me. Disseram que eu vou sair no Jornal da Tarde amanhã. Eu estou tão feliz. Parece que a minha vida estava suja e negra. E que agora estão limpando. 13 de agosto de 1958. Fui no sapateiro pegar os papéis. E ele me perguntou se o meu livro era comunista. Eu disse que não. Que era realista. Ele me aconselhou a não escrever sobre a realidade. Hoje eu estou feliz. O que me entristece é o suicídio do Sr. Tomás. Suicidou-se porque cansou de viver com um alto custo de vida. Eu comprei banana e um punhadinho de açúcar. Os meninos vão comer banana e um punhadinho de açúcar. E eu pensei no suicídio do Sr. Tomás. E pensei, se todos os pobres do Brasil resolverem matar-se porque passam fome, não sobra um. O senhor aceita suicídio do Sr. Tomás? Houve uns boatos que uns fiscais vieram requerer o terreno do Estado onde os favelados construíram barracões sem ordem. Muitas famílias tinham barracões aqui, na favela do Canindé, e transferiram para o terreno do Estado porque lá, quando chove, não há lama. Dizem que lá vão construir um parque infantil. Primeiro de janeiro de 1960. Levantei e fui carregar água. Antigamente eu cantava, agora deixei de cantar, porque a alegria se afastou,
pra dar lugar à tristeza que envelhece o coração. Antigamente eu cantava, agora deixei de cantar, porque a alegria se afastou pra dar lugar à tristeza que envelhece o coração. Olá, olá a todas as pessoas que estão aqui conosco nessa nossa live de apresentação do ensaio sobre Carolina, em que a gente vai conseguir bater um papo com as pessoas, né, que formaram esse primeiro elenco do ensaio sobre Carolina lá em 2007, quando a gente estreou. Então, é um dia muito feliz, assim, de estar reunido novamente com algumas dessas pessoas para comemorar e para falar sobre o ensaio sobre Carolina. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que este é um projeto que tem apoio da Lei Aldir Blanc, pelo PROAC Lab. Nós escrevemos um projeto para comemorar os 15 anos da Companhia Os Crespos, que em 2020 completou os 15 anos, então a gente selecionou alguns dos eventos que eram muito queridos, né, muito importantes para a companhia ao longo desse tempo. E foi aí que a gente escolheu falar sobre a Carolina novamente, trazer o ensaio sobre Carolina como uma forma de comemorar esses 15 anos, né, Sidney? Exatamente, muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem está acompanhando. Acabou que esse é um dia para a gente celebrar, de alguma forma, os também 61 anos do livro Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus, também o que era os 15, hoje os 16 anos, da Companhia Os Crespos, e falar um pouco sobre essa montagem, que ela foi muito icônica, não só para a trajetória do grupo, mas também para o debate da cena e de um teatro negro na cidade de São Paulo, que se estrutura ali no início se reestrutura ali no início dos anos 2000, se reestrutura no sentido de pensar como esse grupo surge, como ele se instaura na cidade e como ele consegue promover um debate sobre representação, representatividade, políticas públicas e muita coisa que a gente vai discutir hoje aqui. É isso mesmo, Sidney. E tem um dado especial assim no Carolina, não só porque ele foi um espetáculo importante para a companhia, no sentido de ter mobilizado a cena e as nossas vidas, mas ele também foi o nosso primeiro espetáculo autoral, né? Ele não é só um dos espetáculos, ele é o primeiro espetáculo em que a gente começa a entender o que a gente teria como estética, né, dentro do grupo, né, nesse trabalho. Então, Carolina vem no momento inaugural, né, da peça. É o momento inaugural do grupo, desculpa. Por isso que ele é tão importante, né, para a gente, assim, porque ele marca aí também uma relação com o público
nesse momento, né? A gente tinha um público muito diferente do público de teatro negro hoje, né? Era um outro momento da cena em que a gente estava buscando, né, reconstruir os laços com um público que é um público que não estava acostumado a ir aos teatros, a estar inserido, né, nesse processo de ser espectador de teatro, né, de ser público de teatro. Então, é um espetáculo muito marcante para nós em vários sentidos. E aí, hoje a gente tem convidados muito especiais, né, Sidney? É muito bom recebê-los. Exatamente, são as pessoas que construíram o espetáculo, e aí a Lucélia usou uma palavra autoral. Para quem não compreende essa palavra no contexto do teatro, autoral significa produzir produzir uma versão única, especial sobre algo nesse sentido. Então, esse grupo se formou e o primeiro texto não foi um texto propriamente teatral. Escolheu-se o Diário da Carolina Maria de Jesus, e aí houve um processo de adaptação que foi feito também pelo diretor, dramaturgo José Fernando Peixoto de Azevedo, que dirigiu a montagem, e hoje a gente vai conhecer um pouco das pessoas que construíram essas histórias, deram corpo e voz às palavras e aos dramas da Carolina, e é muito importante conhecer quem foram as pessoas que primeiramente presentificaram essa experiência. Então, a gente vai chamar aqui para conversar com a gente Tairone Porto, Joyce Barbosa e Giovanni de Ganzá. Sejam bem-vindos! E queria saber se vocês podem fazer uma breve apresentação aí para o público conhecer todo mundo, se eles não os conhecem. Olá, sou Joyce Barbosa. Gostaria já de agradecer esse convite muito especial pelo Sidney, pela Lucélia. Um trabalho importantíssimo, né? Como ela disse, é o primeiro trabalho da companhia e eu estou muito agradecida pelo convite. Obrigada. Olá a todos, muita gratidão também por estar aqui nesse momento, comemorando os 15 anos do início da trajetória desse grupo, que realmente é fundamental no processo de pesquisa do teatro negro, mas do teatro em São Paulo, que coloca uma nova perspectiva, não só do fazer, mas também da formação de público, né? E o quanto esse espetáculo foi e continua sendo importante para a formação de público também. Meu nome é Tairone Porto, eu fiz parte do grupo logo no início, quando estávamos na EAD, estudando, e essa história já foi muito mencionada, mas acho que é importante sempre lembrar que esse movimento dos Crespos acontece por um fenômeno que acontece na EAD em dado momento, quando na nossa turma, no ano de 2004, ingressa um número muito maior de negros do que, em geral, ingressava. E então, no ano seguinte, com o reconhecimento de outros artistas negros, esses estudantes começam a pensar no que isso significa e de que forma a gente poderia aproveitar esse fenômeno que tinha acontecido naquele momento para investigá-lo. E essas investigações levaram à criação dos Crespos e, por consequência, ao primeiro trabalho, que é o ensaio sobre Carolina, que estamos aqui hoje. Grato por estar aqui. E aí, gente, beleza? Queria dizer só que estou muito feliz, né, de estar aqui. Eu estou com o coração pulando, assim. Dizer que vocês são muito importantes, né, na minha vida, né, que foi o meu primeiro trabalho, realmente, né, com mais tônus, assim.
E foi muito bom poder fazer parte desse grupo, né, onde tem só galera preta realmente e muito boa, né, fazendo arte, né. Então queria dizer que vocês foram muito pontuais assim na minha vida, né. E estou aqui para partilhar esse momento agora. É isso, gente. Sejam bem-vindos. A gente vai bater um papo hoje, né? A gente vai também ver algumas pílulas poéticas que os nossos convidados prepararam para apresentar aqui para a gente. Mas antes a gente vai bater um papo sobre o processo, né? Sobre esse processo de criação do Carolina, sobre esse trabalho, sobre as relações ali que fizeram parte dessa construção do espetáculo. E aí a gente vai conversando, depois a gente tem um tempo de bater um papo. Então, muito obrigada aí por estarem com a gente. Sidney, fala para a gente um pouco sobre esse processo, né? Sobre esse momento que dá origem ao Carolina. Tem uma questão que é bem importante, embora a gente está muito próximo, são 15, 16 anos que nos separam desse período, o país passou por grandes transformações. A gente já passou por 1, 2, 3, 4 presidentes diferentes. O país passou por muitas evoluções políticas. Então, a gente começa, como já foi falado, nesse início dos anos 2000, e o que a gente tinha no país era, primeiro, a campanha com muito vigor e a eleição do presidente Lula. Então, a gente teve pela primeira vez um mandato de um presidente mais à esquerda, e isso possibilitou, numa esfera maior, alguns debates, sobretudo ações afirmativas, que sempre foi uma pauta dos movimentos negros e dos movimentos de mulheres negras no país. E as ações afirmativas, um pilar central era pensar as cotas nas universidades públicas e pensando as cotas como uma plataforma para conter as desigualdades e pensar a equidade. E se a gente pensa equidade na educação, a gente sabe que a educação é mola propulsora para sanar muitas desigualdades estruturais na sociedade. Então, acho que desse período, desse momento, esse debate, ele era uma chave, o debate sobre ações afirmativas na universidade. E esse debate ele foi tão profundo porque o país, 2003, 4, 5, 6, o país estava dividido nesse debate. Você tinha uma linha de intelectuais como Muniz Sodré, Kabengele Munanga, que dizia as cotas são uma ferramenta fundamental para a gente pensar as desigualdades. E aí trazia-se os exemplos das ações afirmativas nos Estados Unidos, nos anos 60, no contexto ainda de segregação racial, e como as ações afirmativas foram fundamentais para estruturar a comunidade afro-americana. E um outro exemplo, pouco conhecido até então no Brasil, é que as ações afirmativas, sobretudo cotas na educação, nas universidades, foi uma medida que surgiu lá na Índia dos anos 30, justamente porque a Índia, como todo mundo sabe, vive um contexto social, político muito distinto, porque você tem a questão das castas, que é uma questão político-religiosa que impõe um tipo muito específico de segregação naquela sociedade. Enfim, mas voltando para o Brasil, nós tínhamos esse debate que estava colocado. Então, como eu falei, Kabengele Munanga, Muniz Sodré de um lado, e de um outro lado, contra as cotas, curiosamente, estava Caetano Veloso e Jair Messias Bolsonaro, hoje presidente do Brasil, que inclusive assinaram juntos uma mesma carta que foi publicada na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, que dizia que as cotas e as ações afirmativas, primeiro, eram uma ferramenta racista e que essa ferramenta ela traria prejuízos, vejam isso,
que essa ferramenta traria prejuízos ao conjunto da universidade, porque ela rebaixaria o nível das universidades, porque esses alunos negros e pobres viriam de uma outra experiência de ensino. Enfim, hoje o próprio Caetano Veloso reviu já essa posição, mas é importante nunca esquecer. Então, esse debate estava posto. Com esse debate posto, foi um momento também onde se floresceu muitos coletivos de arte, cultura, política, e aí a gente tinha, crescendo em todo o país, uma cena teatral que estava engatinhando e também uma cena da literatura naquela altura lida, pensada, autorreferenciada como marginal, depois periférica e muitas vezes hoje se afirmando como uma literatura negra. O que nós tínhamos nesse contexto esse debate da educação, ele fomentava muito o debate da cultura. E aí os Crespos surgem nesse contexto da universidade pública, surge dentro da IAD, como o Tairone falou recentemente, Escola de Arte Dramática, que é uma escola que existe desde 1948, dentro da Universidade de São Paulo, uma escola técnica que forma ou que formou durante muito tempo a excelência, digamos que uma elite para as artes brasileiras. Nessa turma sempre entram 20 alunos por ano, entraram 5 num ano e 4 no outro. E aí esse corpo, esses alunos se organizam, se reconhecem dentro dessa instituição e começam a pensar a sua identidade. E pensar a sua identidade dentro de uma escola técnica que forma atores e atrizes sobretudo, pensar história. Nossa, mas como que essa escola ensina dos gregos, passando pelos romanos, todo o teatro europeu, teatro novo, um pouquinho de teatro latino-americano, e não se fala da presença negra ou internacional ou da presença negra no Brasil? Você não estuda o que é teatro experimental do negro, não sabe quem foi Grande Otelo e a Cia Negra de Revista, as contribuições do Solano Trindade para todo o folclore e para a arte popular brasileira não é pensado dentro dessa instituição. Esses alunos se organizam, formam um núcleo chamado Núcleo Negro em Questão, e esse núcleo é aberto para os professores, para os alunos, para os mestres, para os funcionários, e ninguém aparece. As pessoas naquela altura não tinham interesse de estudar a identidade negra na cena, nos palcos, na história, nos anais do que nós podemos chamar de teatro brasileiro. E aí esses alunos começam a pensar, a se pensar publicamente, produzindo sarau, recital, encontro para discutir o negro no cinema, o negro na TV, o negro no teatro. E aí, aos poucos, esse tensionamento faz com que a escola vai, nesse início, tendo que entender que existe uma presença, que é uma presença distinta, e se tem uma presença distinta, essa escola precisa ser repensada, bem nesse iniciozinho. E aí, logo na sequência, esse grupo de alunos, eles se olham, se percebem e formam o que viria a ser hoje a CIA Os Crespos. Nesse contexto também de o que nós tínhamos de modelo na cidade de São Paulo e também no Brasil, muito nessa época, no teatro, era a retomada dos grandes musicais, sobretudo esses musicais importados da Broadway. A gente tem o renascimento dessa cena, e, por um outro lado, a gente tem algo que era muito positivo, que era o teatro de grupo, sobretudo na cidade de São Paulo, que era um modelo para todo o país. O teatro onde a figura do diretor ela estava descentralizada, onde todas as funções eram mais horizontais, onde existia muito debate para a construção política e estética da obra. E aí os Crespos surgem também em inspiração a todo esse movimento que estava acontecendo na cidade, e foi um movimento que construiu a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que é uma lei que se tornou modelo não só para o país, mas também para a América Latina, onde o Estado, o município, nesse caso, subsidia não a obra em si, mas a pesquisa, o processo, e, por consequente, também a obra. Mas é uma lei muito fundamental porque ela visa a pesquisa
a formação dos intérpretes, dos técnicos. Então, eu acho que os elementos mais fundamentais para pensar esse contexto de formação dos Crespos é esse contexto das ações afirmativas, esse contexto do teatro de grupo e esse outro contexto que era a gente precisa rever os estereótipos depreciativos que são recaídos sobre a população negra nas artes cênicas e multimeios. E, paralelo a isso, para eu finalizar aqui, estava acontecendo também na cidade de São Paulo, nesse momento, o Manifesto Dogma Feijoada, que era um manifesto de cineastas negros que estavam reivindicando uma outra imagem para o negro no audiovisual brasileiro. Eu acho que esses eram os pilares desse contexto de ebulição do surgimento da companhia. E daqui a pouco a gente vai complementando. Obrigada, Sidney. É importante a gente perceber também uma coincidência linda, né? Os Crespos nascem no mesmo ano que o Fórum Nacional de Performance Negra, então é importante dizer que tinha uma ebulição acontecendo, né, em vários estados do Brasil para falar sobre essa arte negra que estava sendo desenvolvida por pessoas negras, com proponência negra, e que precisava conseguir ali mais espaço para o desenvolvimento da sua arte, né, para o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, o fórum é muito importante, né, para esse processo também de fortalecimento da cena nacional, e para a gente foi uma escola muito importante, né, no sentido de que ela pautava também a nossa relação com esse movimento, né, de conquista de espaço, né, de conquista de possibilidade de existência, né, porque a gente precisa de editais, a gente precisa, né, nessa ideia das ações afirmativas, né, que Sidney falou, a gente precisava de editais naquele momento específicos, a gente precisava discutir a arte negra e a partir de pautas que nós considerávamos importantes, né? Então, é uma feliz coincidência também, não coincidência exatamente, mas de ser exatamente o mesmo ano, né, do Fórum Nacional de Performance Negra. E por último, só para deixar registrado, nessa altura, a Carolina Maria de Jesus, que a gente vai adentrar agora a obra, O Quarto de Despejo, a Carolina Maria de Jesus era uma escritora que estava muito, digamos, esquecida. E para boa parte de muitos setores, ela não era nem vista como uma escritora. Houve nos anos 60 uma mulher negra, migrante, vinda de Sacramento, nas Minas Gerais, que escreveu um livro que, por um acaso, vendeu mais do que o Jorge Amado na época, foi traduzido para 9 idiomas, e ela estava muito esquecida, soterrada. A Carolina, digamos que ali a partir de 2010, 2011, 2013, que começa, sobretudo pelo movimento das mulheres negras, a ter esse reconhecimento como a grande escritora que foi. Então, quando a gente encontra a obra da Carolina, ela era muito vista assim, até numa chave muito folclórica. Essa moça que escreveu sobre a fome, sobre a favela, ela não era reconhecida como a grande escritora que foi, e hoje como doutora honoris causa por várias universidades no mundo. Então, é muito interessante. Então, a gente vai, daqui a pouco, problematizar um pouco mais isso. Isso mesmo. Para falar um pouco, né, sobre o processo do Carolina, que é o que eu vou comentar aqui, conversar um pouquinho com vocês, lembrar como que isso surgiu, né? A gente estava procurando, a gente tinha feito com o Frank Castor como atores convidados na montagem que ele fez do Anjo Negro mais a Missão, aqui no Brasil, em 2006, a gente foi convidado para integrar esse elenco que era formado por atores de teatro de grupo. Então, a gente tinha Denise Assunção, Georgette Fadel, Janaína Leite, Roberto Aldio, o Dárcio, e a gente, né, os Crespos, ali, naquela montagem. Foi uma montagem na qual a gente
começou como grupo, né? Mas ela não era uma montagem autoral, né? Não era a nossa forma de falar sobre aquilo que nos tocava. E a gente ficou procurando o que seria esse primeiro material que viraria cena. E aí a gente achou na fala da Carolina algo que era uma discussão, ainda uma discussão que se coloca como bastante latente assim na nossa sociedade, mas que naquele momento a gente tinha que conversar sobre ela de outra forma, né? Há 15, 16 anos atrás. Então, tinha uma questão sobre o problema é racial ou o problema é social, né? A gente tinha essa necessidade de colocar como a negritude era transversal, né, na vida da pessoa negra, como isso atravessava todas as relações, né? Então, a gente foi buscar na Carolina exatamente porque ela fala disso, da fome, deste lugar destituído de possibilidades de realmente integrar essa sociedade, né, para a maior parte das pessoas que vivem nessa situação de pobreza. Bom, encontramos na Carolina este lugar porque atravessava muito das nossas vidas a experiência da Carolina e porque a gente entendeu ali que havia a necessidade dessa voz novamente ganhar espaço. A gente chamou José Fernando Peixoto de Azevedo, que era professor recém-entrado, né, estabelecido ali na Escola de Arte Dramática. Ele entrou em 2004 também, junto com esse grupo de 5 alunos negros que entraram na escola. Então, a gente estava vivendo esse processo, fizemos essa aliança com ele e criamos o espetáculo pensando numa relação de proximidade com a plateia. Então, todo mundo sentava em cadeiras comuns, cadeiras de cozinha, como se a gente estivesse em qualquer cozinha de periferia. Eram cadeiras antigas, cadeiras normais, assim, cadeiras de dia a dia, em que tanto os atores quanto o público sentavam nessas cadeiras. As luzes eram caseiras, assim, a gente tinha bicos de luz para lembrar também essa forma de iluminar, né, o barraco da Carolina e vários espaços na periferia. E a gente tinha uma relação de muita proximidade, de poder, às vezes, realmente tocar no público, de fazer todo o espetáculo em volta das pessoas, né? Isso era como se resumia esteticamente o espetáculo. E a gente também chamava o espetáculo de sonoro musical, porque a gente tinha como um dos dispositivos de montagem musicar trechos da fala da Carolina, né, da obra da Carolina. A obra da Carolina, ela não está colocada ali do jeito, né, que a Carolina escreveu, ela passava pelo filtro de cada ator que criava, a partir da sua própria experiência, uma resposta cênica para aquela provocação que era um trecho do Quarto de Despejo, que foi o material que a gente trabalhou. Então, a gente musicou não só trechos da Carolina, mas também trechos teóricos que fizeram parte desses estudos para a gente chegar no material da Carolina, né? Então, o espetáculo também brincava com um diálogo com a peça do Frank Castor, que a gente tinha feito, em que as pessoas negras usavam perucas louras e as pessoas brancas, era uma troca de papéis, e a gente adotou a peruca loura um pouco para falar sobre esse lugar não lugar, né? Sobre essa ideia de entrar ou não na sociedade, de ser aceito ou não na sociedade, né? A peruca como um signo aí para falar sobre isso. E teve um dispositivo muito importante também, que era a partir da obra do Machado de Assis e entender como esse discurso, como esse diálogo com alguém que naquele momento não era exatamente os iguais à Carolina, né? No momento que a gente cria esse espetáculo, o público de teatro não era esse, então a gente dialogava com esse público a partir de uma ironia, né? Uma ironia machadiana, como dizia José Fernando Peixoto de Azevedo. E aí a gente vira, né, um grande processo em que
uma pessoa chamou outra. Eu lembro que tinha uma cooperativa de catadoras chamada Carolina Maria de Jesus. Elas souberam da peça e foram assistir o espetáculo, que estreou em 2007, e que, portanto, no ano que vem faz 15 anos que estreou. E aí uma foi levando a outra, que foi levando a família. Bom, o nosso público, ele mudou bastante e o espetáculo foi mudando junto com ele, né? O espetáculo foi ganhando novas formas, novas constituições, né? Também durante um tempo. A gente fez o espetáculo num espaço, depois a gente foi fazer lá no Clariô, né? A gente estreou no Maquinaria, depois a gente foi fazer lá no Clariô, que era um espaço completamente diferente. Então a gente foi fazendo esse espetáculo vivo, né? Criando ele junto um pouco com a formação própria do grupo. E aí eu queria convidar a Joyce, que fez parte do processo de montagem do Carolina e que depois acabou ficando com a gente, né, em vários outros processos de experimentação com esse material que a gente tinha levantado no ensaio sobre Carolina. Joyce, fala um pouco para a gente sobre esse processo de circulação e de criação do Carolina. Sim, que delícia! Delícia revisitar essa memória, né? Muito bom. O processo que eu vivi com os Crespos não foi no início, né? Eu me afastei por conta da gravidez e assim que eu voltei, já vivemos um processo dentro do Teatro Imprensa, a qual eu me lembro que não era no teatro principal, né? Era numa sala que parecia meio que um corredor e tinha umas arquibancadas de madeira, se eu não me engano, e as escolhas, né, das cadeiras, dos objetos, de tudo que a gente usava. E aí no Teatro Imprensa rolava meio que um choque, porque um grupo, né, de negros com peruca e vestimenta diferente daquilo que a gente encontrava no hall do teatro. Se eu não me recordo, acho que o espetáculo que ia acontecer dentro do teatro era mais ou menos o horário parecido com o nosso, que ia iniciar, e aí a gente saía pelo hall, bebendo, tomando uma pinguinha, né, cantando, e tinha esse choque, né, esse lugar de encontros diferentes, assim. Essa é a primeira memória que me vem dentro deste lugar. Ocupar um teatro, né, e dentro desse teatro que elitizado e tal, ocupar um espaço que é uma sala a qual se fala as questões que a gente falava e tratava e trata até hoje. E aí, o que veio na minha mente também foi que a gente foi para um engenho teatral dentro de uma lona de circo, completamente diferente, gigante, né? Algo muito grande, e esse espetáculo, por ser muito intimista, o público sentava nessas cadeiras, né? Cadeiras, como a Lucélia disse, de cozinha, né? Escolhas específicas desse cenário, e a gente trazia esse público para ficar perto, dentro desse espaço do engenho teatral, que era gigante. Então, tinha um lugar de tentar entender tudo isso dentro do processo, vivendo meio que uma loucura, assim. Passamos por escolas, por abrigo. Eu lembro que a gente foi num abrigo lá no Canindé e passamos o dia lá. Foi um dia muito especial, a qual a gente já estava numa nova adaptação, já tinha entrado os varais, né? Um figurino diferente. Quando a gente foi para o Rio de Janeiro, que a gente ficou em temporada, o Renato Bolelli, ele assumiu, né, o figurino, então ele trouxe uma nova concepção com relação ao figurino. Então nós usávamos camisola, chinelo, né, tinha toda uma escolha, uma estética, né, para falar sobre o que a gente iria tratar ali, sobre a Carolina, a parte dos amores e tudo mais. E acredito que cada lugar que a gente foi, a gente ocupava de forma diferente. A gente pensava aonde que tipo de roupa a gente ia escolher para ficar no varal. Eu lembro que tinha uma camiseta do Brasil, né, de jogo, roupinha de neném, que contextualizava exatamente esta realidade, né, da Carolina.
A gente foi também, eu lembro que eu vivi com a Lu um pocket show no Quilombac, em Perus, e foi bem interessante, assim, se eu não me engano, ela era só o figurino, né, algo muito rápido, mas que a gente adaptava, e dava tudo certo. E aí uma que ficou muito na minha mente, assim, foi uma instalação que a gente fez, se eu não me engano, foi no Sesc Paulista e no Sesc Pompeia, uma instalação com um formato de barraco e com caixotes, e aí tinha, né, dentro desse barraco, eu fazia a Carolina, mas era uma outra vestimenta, uma vestimenta mais sofisticada, e tinha caixinha de rádio, né? Tinha o barraco formadinho, tudo bonitinho. Aí lembro que em um determinado momento dessa instalação eu ficava atrás de uma máquina de escrever, uma tela gigante, né? Tairone na entrada do Sesc, dançando balé. Então me recordo de algumas coisas a qual o ensaio sobre Carolina passou de forma diferenciada nesses lugares. Fizemos também no Aparelho Luzia, também, se eu não me engano, também era só o figurino, né? Sidney, eu e Lucélia. O espetáculo ele foi muito adaptado, né? Porque iniciou com algumas pessoas, depois saíram, aí eu fui substituindo. Então, fizemos bibliotecas, e fazer bibliotecas foi bem uma experiência bem única, porque quase ninguém, né? Com a tecnologia, quase ninguém ia na biblioteca, e várias vezes a gente ia, preparava tudo bonitinho, e chegava lá, tinha só algumas crianças, ou 3 ou 4 pessoas, e a gente fazia da mesma forma, e vivia essa experiência verdadeiramente do jeito que estava ali, né? E é isso. Adaptações em lugares diferentes, vivendo histórias diferentes, e aprendendo com tudo isso. Foi uma delícia. Obrigada, Joyce. A gente, né, como Joyce disse, passou por muitos lugares, né, e teve a oportunidade de falar sobre a Carolina e de fazer experimentações com trechos do espetáculo algumas vezes. Mas eu queria chamar o Tairone para falar um pouco para a gente sobre o processo de criação musical, né? Como eu disse, a gente tinha um espetáculo sonoro musical, né? No qual Giovanni era peça importantíssima para essa criação. Mas eu queria que o Tai falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre como que a gente criava as músicas, né? Sobre como foi esse processo. Legal, bacana. Fico muito feliz de caber a mim falar sobre isso, porque acho que a presença mais forte do processo do Carolina para mim foi a relação com a música, né? Como a Lucélia mencionou, o processo ele tinha essa característica sonoro-musical que, a princípio, eu talvez entendesse isso como uma coisa natural do grupo, no sentido de escolha mesmo, estética, mas mergulhando um pouquinho mais a fundo assim nas lembranças desse processo e podendo hoje, né, depois de 15 anos, ou quase 15 anos, refletir, eu entendo que também essa era uma característica do nosso corpo, né, do nosso fazer. E então isso era natural no processo. O Giovanni foi convidado para fazer parte desse processo, e acho que isso ajudou a instaurar essa característica tão fundamental do ensaio sobre Carolina, que é essa percepção sonora e musical. Obviamente que tinha também uma intenção do José Fernando Peixoto de Azevedo, que é o diretor do espetáculo, e que tinha a intenção de sonorizar esse espetáculo para criar talvez essa ambientação que algumas vezes reforçava essa ironia machadiana, como a Lucélia mencionou, que ele nos pedia, né, que tinha como referência,
Então, tem uma música, por exemplo, que é a bossa, né, a bossinha, que fala sobre a questão da renda, da distribuição da renda, né? Coloca essa perspectiva sobre se a questão é racial ou social, e a ironia nessa música, por exemplo, aparece com uma bossa, né? que é o samba, mas que é esse samba de branco, né? Esse samba que o mundo todo conhece e que tem a referência, tem como uma referência de música brasileira, mas que não fala exatamente sobre os nossos corpos, sobre a nossa gente, sobre a nossa sonoridade, sobre a nossa musicalidade. Também não fala diretamente sobre as nossas questões estéticas, mas a gente se aproveitou disso para transformar esses textos que são referências de estudo teórico, ou então textos mesmo da Carolina, para criar essa ambientação irônica, mas ao mesmo tempo poética da Carolina, né? Porque esse texto, esse livro, ele do que eu me lembro do processo, e talvez até porque a gente estivesse contaminado com essa construção a partir das sonoridades da musicalidade, alguns textos soavam naturalmente musicais, né? E parece que quando isso acontecia, evidenciava a poesia da Carolina, a poesia melódica da construção do texto dela mesmo. E esse processo sonoro musical, e acho que a Lucélia também nomeia sonoro musical, porque ao mesmo tempo em que parte do processo passa pela construção musical, ela também passa pelos nossos processos de preparação, né? Então eu sinto que tem uma parte do espetáculo que, na verdade, não é uma parte do espetáculo, é quase como, para mim, um pano de fundo do espetáculo, né? Como o próprio nome sugere, é um ensaio. Então, nesse ensaio, a gente se movimenta com o corpo e se expressa vocalmente, no intuito de quase como uma evocação desses cantos da Carolina, né? E desse canto que a gente vai fazer quando iniciava o espetáculo Ensaio sobre Carolina. A gente tinha muitas canções, muitas cantigas, inclusive, que a gente se utilizava como treinamento vocal, como aquecimento, e que, na sequência do processo, né, na decorrência do processo, ele se agregou ao espetáculo, né, como a Ramunha, que a gente cantava, como uma abertura de portas que a gente fazia, evocando Oxalá, evocando Iemanjá, e embora toda essa estética, digamos assim, de sonoridade não apareça explicitamente na obra, eu acho que ela se imprime na obra porque ela está impressa na gente. E então a natureza desse processo, acho que realmente não tinha como ser outro, senão que ele tivesse uma criação calcada nos percursos sonoros e em toda a dramaturgia que essa musicalidade cria. Acho que é isso. Obrigada, Thay. Era uma delícia criar as músicas ao lado do Giovanni. A gente tinha um grande desafio e, ao mesmo tempo, um trabalho muito, muito prazeroso assim, para essa descoberta. Agora, eu queria que Giovanni falasse um pouquinho
para a gente sobre esse processo de direção musical, né? Como foi para você esse processo de criação. E depois a gente vai ver as pílulas poéticas aí, ver o que cada um preparou para a gente. Ah, valeu, Lu. Então, deixa eu me lembrar um pouco, né? Já são 15 anos, né? Queria dizer, né, que foi um trabalho que me inaugurou também, né? Então, eu sinto que eu nasci artista ali, né? Eu sou músico erudito, né? E acho que o encontro que eu tive nessa peça, eu acho que ela me trouxe tantos elementos experimentais, né? De poder fazer música com texto, né? Para mim, isso era muito novo, sabe? Então, foi muito forte, assim. Acho que o Tai, ele sintetizou bem, assim, né? As coisas sei lá, a gente criou ali junto, né? Mas falar desse processo agora, eu sinto que me falha um pouco, assim, né, a memória, né, mas foi uma das experimentações mais fortes que eu já vivi, assim, né. Gente, tipo, desculpa, eu tô muito vergonha, assim, sabe, eu tô muito tímido aqui. Mas, enfim, o Zé Fernando, né, ele sempre trazia uma proposta de eu sonorizar, tipo, todos esses textos, né, como se eu fosse mais uma voz ali dentro, né. Então, é quase como que um certo diálogo, assim, né, quase como se eu falasse também, né, assim, mais um outro texto Carolina, né. E eu lembro que para cada ator, assim, era como se fosse uma cor, era como se fosse um tom realmente, né. Eu lembro que, por exemplo, assim, o Tai mesmo, né, ele já tinha uma bagagem musical grande, assim, né, então foi uma troca intensa. Eu lembro que da Mayuzi também, ela vinha com muitas propostas, assim, que eu não tinha nada que não eram cômodas, assim, a mim, sabe. E a partir desses encontros, né, acho que de muitas coisas que para mim eram muito estranhas, né, porque eu nunca tinha feito trilha, né, então foi muito esquisito, mas foi muito incrível, sabe. Bom, eu sinto que eu saí dessa peça, pronto para viver outras histórias, né. E deixa eu ver mais o que falar, gente. Eu não sei mais o que falar, mas é isso, gente. Já falou tanta coisa legal, né? Essa relação que a gente tinha mesmo na criação, né, do processo, que era cada um entregar aquilo que tinha, né, de bagagem, assim, né? Então, era realmente uma mistura muito interessante, né? A música clássica, Sim. esse violão clássico do Giovanni, né? E a gente também usava o violino em alguns momentos, bom, e isso contrastava muito com as falas da Carolina e os depoimentos corporais que a gente trazia, né? Isso era muito muito interessante no jogo cênico, né? Era um jogo que realmente era um diálogo mesmo da cena com a música. Aí você sabe, Lu, que tem outro dado que eu acho importante dizer, né, que nenhuma trilha dessa eu não sinto que foram criações minhas só, sabe. Eu acho que foi uma cocriação realmente, sabe. Eu sinto que todos vocês, atores, vocês traziam muita sonoridade e muitas, ideias tipo, musicais, né. Então, essa trilha nasce mais de um encontro realmente, ela não é autoral minha exatamente, ela é nossa, né. E realmente eu nunca vivi isso com outros grupos, sabe, de fazer uma trilha junto, né, fazer experimentando realmente. Bom, é isso. Ei, que legal. Obrigada, Giovana.
Bom, a gente acabou de assistir, né, um pouco antes de começar o nosso bate-papo, a gente assistiu o vídeo que foi produzido a partir do ensaio sobre Carolina, no qual eu e Sidney trazemos algumas cenas do espetáculo para o filme. O filme foi feito em parceria com a Fuzue, e ao lado do nosso grande parceiro Edu Lúcio. Muito obrigada, Edu, por esse trabalho. E aí agora a gente vai assistir um pouquinho, né, e conversar um pouquinho mais sobre esse trabalho na vida das pessoas, com pequenas pílulas poéticas, no qual a gente vai entender um pouco por onde passavam essas cenas, a partir dos seus criadores, dos seus intérpretes também. Então, esse momento para a gente conhecer um pouquinho mais esses trabalhos, espero que vocês curtam aí em casa. Com vocês, Joyce Barbosa. (6 de agosto de 1958). Fiz café para o João e José Carlos, que hoje completam 10 anos, e eu apenas posso dar os parabéns. Parabéns, não temos o que comer. Parabéns, é tudo que eu posso te dar. Parabéns, não temos o que comer. Parabéns, é tudo que eu posso te dar. Hoje eu acordei com má vontade. Hoje eu acordei com má vontade de quebrar e destruir tudo! Parabéns, não temos o que comer. Parabéns, é tudo que eu posso te dar. Parabéns, não temos o que comer. Parabéns, é tudo que eu posso te dar. Bem, esse processo foi muito, muito importante para mim, porque quando a gente chega no texto da Carolina, a gente já tinha passado por inúmeros outros autores. E quando eu entrei em contato com o Quarto de Despejo, eu tive uma catarse, porque aquelas histórias, elas eram ou muito próximas do que eu mesmo tinha vivido, ou elas eram mais próximas ainda do que a minha mãe tinha vivido, do que minha avó tinha vivido. E entender que o tempo ia passando, assim como a Lucélia disse, e as gerações da gente seguiam sendo carolinas, né? Nas favelas, nos quartos de despejo. Então, entender que essa mulher tinha escrito um livro que é essa obra que tinha chegado a tantas pessoas ao redor do mundo e que eu ainda não conhecia, aquilo para mim foi um divisor de águas, porque eu entendi uma camada que eu não sabia, que eu não conhecia, que era essa camada da invisibilidade, do apagamento, né? E então isso despertou muitas chaves em mim. Eu comecei a reparar o mundo ao meu redor de forma muito mais sensível por causa dessa obra da Carolina. E tenho certeza que todas as construções que fiz no teatro, a partir da obra da Carolina, a partir do ensaio sobre Carolina, todas elas se alteraram, porque essa obra ela realmente modificou e me modificou completamente. E esse processo foi importante principalmente por isso, por apresentar essa obra a mim. E assim como a Lucélia disse, ver nos olhos das pessoas e muitas vezes ouvir, né, as pessoas verbalizando o quanto aquilo tinha sido importante para elas, gerava uma outra catarse, né? Que eu me via naquele momento em que eu também me identifiquei com aquela obra.
Então, eu me sentia, na verdade, honrado de ter esse texto na boca e poder falar essas palavras da Carolina com tanta propriedade. Acho que é isso. Agora vamos ter a pílula poética do Giovanni de Ganzá. Manda aí, Giovanni. É isso, gente. Bom, o impacto sobre esse processo da Carolina na minha vida, ele me fez, logo de início, refletir sobre esse livro da Carolina, Quarto de Despejo, e entender o que ela dizia, né, sobre a minha vida, sobre o processo de crescimento, sobre o que a minha mãe proporcionava para mim, e fazer uma ligação com o livro, com a obra, para poder ter essa propriedade de ter esse discurso, de levantar cenas. E aí eu percebi que a Carolina, ela atravessava a minha vida, né? Com as histórias da minha mãe e com as histórias da minha avó, da minha bisavó. E eu percebi que eu tinha uma Carolina na minha casa. Ouvir as histórias da minha mãe, catando no lixão, tendo marcas no corpo, a fome, né? A luta de visibilidade, a luta de ter um lugar melhor, me fez entender que eu não vivi essa história, né? Eu não vivi essa história, eu não passei fome, né? Eu não tinha uma rotina, como na obra, de estar numa favela. E aí eu percebo que, dentro dessa história, a minha mãe trouxe outras possibilidades para mim. A Carolina, minha mãe, não permitiu que isso chegasse até mim, mas não tinha como não sentir e não ver isso através da vida dela, sabe? E aí esse processo, ele me fez entender sobre que eu tinha que ir em busca de uma identidade, que eu não entendia a invisibilidade, porque do lugar que eu vinha, eu realizava espetáculos a qual eu não era dona do discurso, eu executava, né? Eu não tinha entendimento sobre essa fala, esse lugar de fala de mulher negra, né? Eu fui aprendendo através desse primeiro trabalho, desse processo, e depois de um longo tempo, não foi nem no início do Carolina, aprender a lutar com as minhas armas. Aprender a dizer não para algumas coisas, aprender a entender as escolhas de trabalho, aprender a entender que lugar eu ocupo. Então, o Carolina, ele até hoje definiu algumas questões dentro de mim. E olhando para esta obra hoje, porque quando eu era
mais jovem, iniciei com os Crespos esse trabalho, a imaturidade, ela me rodeava demais. E olhando por essa obra hoje, consigo entender a Carolina como mãe, como mulher, como amor não vivido na sua potência, porque tinha que dar conta dos filhos, e só depois de ser mãe eu consegui entender com propriedade o que era isso, dar conta dos filhos e das questões todas que a sociedade nos coloca. E até hoje eu consigo entender esse lugar de fala da Carolina. Então, eu entendo que esse processo que eu vivi, ao contrário dos meus amigos, foi um pouco atrasado. Eu demorei um tempo para entender e viver de fato, quando eu estava fazendo o espetáculo, o que era proposto para mim como cena, sabe? E eu tenho um carinho muito grande por esse espetáculo, um carinho muito grande por esta obra, porque me definiu muito o que eu sou hoje. Acho que é isso. Obrigada. Então vamos chamar Tairone Porto agora com sua pílula poética. Antigamente eu cantava, agora deixei de cantar, porque a alegria se afastou para dar lugar à tristeza que entristece o coração. Antigamente eu cantava, agora deixei de cantar, porque a alegria se afastou para dar lugar à tristeza que envelhece o coração. E agradecer demais, né? É muito bom ver as pessoas fazendo, né, o espetáculo, as pessoas que criaram o espetáculo, assim, realmente muito, muito emocionante, né? E agora vamos lá, bater um papo entre nós sobre as nossas lembranças, né, Sidney? E agora a gente vai bater um papo sobre algumas curiosidades, alguns eventos do próprio processo que a gente não falou. Eu, por exemplo, listei algumas coisas aqui que eu acho que são muito relevantes. Essa montagem, ela, como eu já falei anteriormente, ela teve um relevo muito grande na cena. Então, a gente teve críticas, por exemplo, da Bárbara Eliodora, que era uma crítica do jornal o Globo, do Rio de Janeiro, e que, de alguma forma, até ali o início de 2010, ela era responsável por dizer o que era bom e o que não era bom no teatro brasileiro, e ela assistiu uma apresentação do ensaio sobre Carolina no Rio de Janeiro, na Função Progresso. Aí a gente teve o Kio Abreu, que foi um dos primeiros críticos aqui em São Paulo a reconhecer e a entender que uma cena negra estava se organizando aqui na cidade. Eu acho que é importante dizer, enquanto as pessoas vão entrando, vem aí Tairone, Lucélia, Joyce, Giovanni, venham para a conversa. Eu acho que é só importante dizer que essa montagem ela teve tanto reconhecimento porque ela foi a reunião de muitos talentos. Então, tem a Mayuzi Tolani Jerônimo, uma atriz de Araraquara, que fez a EAD também, que tinha e tem uma qualidade dramática e que trazia
uma potência muito forte para essa montagem. A Gal Quaresma, hoje Maria Gal, que era atriz e também foi produtora durante um tempo, a gente se dividia em muitas funções, em alguns momentos ela ficou como função produção na companhia, ela vinha já de uma experiência de teatro de grupo, porque ela tinha passado pelo bando de teatro Olodum, então ela tinha essa experiência de um teatro de grupo com recorte racial, então ela trouxe muitas contribuições. E, por fim, o nosso primeiro cartaz foi esse aqui, que era uma obra do Chico Santo, hoje cineasta. O Chico é da cidade do Guarujá, então, uma vez vendo essa obra dele, que chama Mona Crespa, que é uma referência à Mona Lisa, e aqui ele falava já sobre especulação imobiliária, não sei se dá para ver, mas ao fundo a gente tem o quadro de uma mulher negra com os prédios. Então, assim, a gente já estava vivendo aqui em São Paulo esse início desse processo de gentrificação. Então, o cartaz foi do Chico, e eu acho que, por último, aqui para finalizar, essa montagem ela foi muito importante porque a gente passou a ganhar alguns editais, Banco do Brasil, PAC na época, o próprio edital de ocupação de um extinto teatro em São Paulo, que era o Teatro Imprensa, um teatro comercial do Grupo Silvio Santos. E foi pela primeira vez que grupos negros estavam ganhando a proponência sem ter produtores brancos por trás. Então, era uma organização muito genuína negra. Assim. Então, acho que isso era importante de dizer. E aí, gente, o que vocês ressaltam que a gente ainda não falou desse momento? Olha, eu queria falar de uma coisa que eu me lembro da estreia, que a gente estreou no Maquinaria, no Espaço Maquinaria, que era na Rua 13 de Maio, número 240. Lá no Maquinaria, a gente chegou cedo, né, no dia da estreia, a gente estava bem nervoso. Aí a gente chegou cedo, saímos para comer alguma coisa e tinha uma sacada, assim. E a gente começou a falar sobre, né, poxa, fazer essa peça, nossa, está nervoso, né? É uma responsabilidade. A nossa vida, de alguma forma, estava começando, a nossa vida artística a fazer sentido, assim, ali para muitos de nós, né? Algumas pessoas já tinham um outro processo de carreira, mas para muitos de nós era um sopro de vida, né? E aí eu lembro que a gente começou a chorar, assim, foi um choro coletivo, que a gente começou a falar sobre... A gente olhou para fora e tinha um monte de gente, tinha uma pessoa buscando comida no lixo, assim, e passaram os catadores, e a gente ficou conversando ali, se preparando para fazer a peça, e começou a chorar, que era um processo muito forte para a gente, né? Catártico, assim, olhar para aquela realidade e engolir essa São Paulo que ainda existe e tentar configurar uma nova possibilidade de sociabilidade, né? Que era o que a gente dizia, que a gente estava todo mundo junto ali na cena para criar esse espaço de sociabilidade. Então, eu lembro que foi muito emocionante, assim, o dia da estreia, porque a gente realmente estava à flor da pele, né? A Carolina deixou a gente ali com o coração realmente na mão para a gente entregar para o público, né? E o Carolina era um pouco isso, a gente pegava o nosso coração, tirava de dentro, assim, e entregava pulsando para o público, né? Para entender o que a gente fazia com esse coração. Então, é isso, eu queria falar sobre isso, é uma das lembranças mais marcantes para mim do ensaio sobre Carolina. Eu também queria compartilhar uma lembrança bem especial para mim, que... desculpa. Que engravidei no início do processo e em busca dessa identidade, né, muito nova, tudo muito novo. E fui assistir, não me lembro se foi a estreia, mas fui assistir o espetáculo, né? E
vocês tiveram um cuidado de o pouco tempo que eu vivi no processo de citar, né, uma cena que eu havia levado, e isso tocou muito e foi muito importante para mim, porque por ser muito nova e tentar entender muitas questões, você assistir um espetáculo ao qual você viu o início do processo, né? Um processo que para cada um chegou de uma maneira. E eu não esperava. Aquilo para mim foi muito importante, né? Eu sou grata por isso, por ter compartilhado, por ter feito parte, pelo menos um pouco, desse início de processo, sabe? Obrigada. Para mim, a estreia desse espetáculo também foi muito importante por tudo que ele representa nas nossas vidas, por tudo que o texto da Carolina fala e o quanto isso é próximo da vida da gente. E quando esse espetáculo foi criado, ele se apresentou pela primeira vez no Maquinaria, né? Que é um teatro que tem uma estrutura próxima desses espaços que a gente conhece, que é uma caixa preta, embora ele também crie uma relação que eu acho que também é da natureza do espetáculo, né? Da interação, porque não tinha patamar nenhum, todas as cadeiras estavam ali naquele mesmo ambiente, mas quando a gente olhava ao redor, a gente via arquibancadas, né? Uma parede preta, e ali ficava claro que era digamos assim, um espaço tradicional de apresentação de teatro. Então, para mim, quando a gente foi para o Clariô, aquilo foi muito forte, muito impactante, porque, se não me engano, a gente, quando apresentou lá, ainda tinha o cenário do Hospital da Gente, né? E a gente fez percorrendo dentro daquele espaço, e aquilo foi importante para mim porque criou um reconhecimento imediato com aquele grupo, com a sua produção, com esse espetáculo, inclusive, do Clariô, que é um espetáculo muito importante da trajetória deles, do repertório deles, e que eu tive a oportunidade de ver. E aquilo, para mim, era como estar nesse lugar que o cenário pretendia, né? Que é esse lugar da favela, que é esse barraco, que tem essa luz que é um fifó, que tem um fogãozinho, que tudo é simples, né? E o espaço do Clariô, ele tem todos esses espaços que a gente ia percorrendo e que é como se a gente tivesse dentro da casa da Carolina mesmo. E a relação com o público, né? Porque quando a gente constrói um espetáculo que tem essa estética da favela, essa estética ou da simplicidade ou do caos, porque são muitas imagens, são muitas coisas. Às vezes, uma parede, ela raramente é uma parede lisa, né? Então, ela é uma parede de madeira com remendos, enfim. E isso na cena cria uma estética do caos. Então, quando a gente apresenta isso num espaço onde é um espaço que acolhe espetáculos teatrais, a gente tem uma noção sobre o espaço e essa construção. E quando a gente apresenta no lugar onde ele está já naturalmente próximo dessa nossa realidade, e para esse público, né, isso deixa de ser uma representação teatral e passa a ser parte da vida da gente. Então, o período que ele se apresentou no Clariô, para mim, foi o mais forte e o que eu trago mais memórias. É isso. Bom, gente, eu, né, falando de que me traz mais memórias, né, eu acho que são os nossos ensaios, né, e você sabe que eu não me lembro de quanto tempo a gente ficou em sala, eu não lembro se foram um ano
ou 6 meses, eu não lembro realmente, assim, mas eu sinto que foi tão intenso que parece que foi uma vida inteira, assim, sabe? E o que me trouxe de mais impactante, eu acho que foi essa possibilidade de fazer arte, uma arte muito refinada e muito rebuscada, mas com uma militância, sabe? Que eu acho que a partir daí que eu fui pensar outros trabalhos assim, sabe? Como que eu posso criar, mas também trazer a minha ancestralidade, né? Assim, as minhas falas, né? Mas dentro desse recorte, né? Que é o que o nosso povo está querendo dizer e o que a gente está precisando falar realmente, sabe? Então, acho que os Crespos me trouxeram isso, né? E os ensaios, nossa, acho que todo dia era muito intenso, era uma loucura, assim, viu, gente? Vocês não têm ideia do que eu passei ali com vocês, assim, era realmente muito forte mesmo. É isso. Ai, que coisa boa. Agora é agradecer por esse dia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Dizer que esse espetáculo e toda a história do grupo existe porque nós, em algum momento, dissemos sim um para os outros, quisemos construir um início de vida juntos. E o Carolina é um espetáculo muito do coração, uma coisa muito importante para as nossas vidas, e ouvir as pessoas dizerem, poxa, o Carolina é um espetáculo muito importante para a minha vida, sabe? As pessoas que assistiram, assistiu Carolina, e aquilo mudou a minha vida, aquilo mudou a minha trajetória, aquilo fez com que eu fizesse tal coisa, ou quisesse tal coisa, né? Então, só agradecer mesmo, né, a Carolina, dar vivas, né, a obra da Carolina, que a memória da Carolina seja sempre cultivada, que a memória da Carolina viva em nós, que a gente possa superar este lugar que a Carolina queria tanto que acabasse, que é esse lugar da fome. Infelizmente, a gente está vivendo isso novamente. Então, dizer que a nossa luta é contínua e que a Carolina pode nos ajudar a olhar para esse mundo de forma mais crítica, tentando encontrar os nossos espaços de revolta, os nossos espaços de reviravolta, os nossos espaços de construção de liberdades, né? Nós dizíamos no nosso primeiro release, nós somos filhos, netos e bisnetos de Carolina, mas nós não queremos ser mais como... Não queremos que os nossos filhos sejam mais... que passem pela mesma situação que passou a Carolina, né? Então, como que a gente luta por um país em que a gente possa, em algum momento, ver os nossos descendentes construindo uma outra história que não seja pautada pela necessidade, pela fome, né? Viva a memória de Carolina Maria de Jesus, por ter aberto os nossos caminhos e que a gente possa sempre ouvir falar da Carolina muitas e muitas vezes, porque quando a gente começou lá em 2007, a gente tinha algumas xerox, a gente comprou uns livros em sebo, não tinha livro para vender da Carolina, não tinham teses para a gente ler da Carolina, a gente não tinha acesso ao disco da Carolina, por isso a gente criou músicas completamente diferentes. Então, dizer que é uma felicidade que a Carolina seja reconhecida, e espero que a obra da Carolina saia de mãos que não são as mãos que deveriam estar com a obra desta mulher, que construiu uma obra pautada não só sobre a vida dela, mas sobre a vida da sua filha, dos seus filhos, e que hoje não tem direito a grande parte do material que a Carolina escreveu, né? Está sob domínio de pessoas brancas que detêm os manuscritos, que detêm os direitos autorais. Então, nós ainda continuamos, né? A gente fala de uma Carolina hoje que ainda está sob as amarras de mãos brancas que detêm o poder sobre as suas obras. Então, que possamos continuar lutando para que isso acabe e que a Carolina possa ser nosso farol, né? Nosso farol para ver o mundo. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos.
E até logo. Obrigada para quem está em casa. Obrigada a todos os artistas que fizeram da Lei Aldir Blanc uma realidade, conseguiram arrancar, neste momento de pandemia tão dura, um espaço para que a gente pudesse construir arte, para que a gente pudesse construir, continuar fortalecendo vidas, porque a arte alimenta vidas, não só a vida dos trabalhadores da arte, mas também a vida das pessoas que precisam de arte para se entender dentro dessa sociedade e para respirar dentro dessa sociedade. Então, muito obrigada a todos os artistas que fizeram da Lei Aldir Blanc uma realidade. É isso, que os crespos possam ainda lembrar muitas histórias e que vocês possam continuar ao nosso lado, Tairone, Giovanni, Joyce. Agradecer também Mayuse, Maria Gal e José Fernando Peixoto de Azevedo. E Denilson Marques, pelo projeto de luz também, pelas pessoas todas que estiveram do nosso lado. Muito obrigada e até logo!